Vamos lá, né, galera? Só pra gente finalizar aí um pouquinho sobre Santo Agostinho, algumas ideias dele aí, né? Ah, professor, na filosofia patrística a gente fala só de Santo Agostinho. O Enem, ele baseia-se basicamente, eu não sei nem se está certo, mas o Enem, quando ele fala de filosofia medieval, ele vai se basear muito em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, principalmente Santo Tomás de Aquino. Por isso, na próxima terça, não percam, assistam esse vídeo, né? Coloquem lá um sinozinho, não sei como é que fala, um sinozinho que, né? Eu agora sou youtuber, não sei como é que faz isso. Mas, por favor, na próxima semana dê uma assistida na aula de Santo Tomás de Aquino, que é uma aula muito importante, é muito cobrado do Enem, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Mas assim, pra gente falar um pouquinho de Santo Agostinho, outra coisa importante que ele vai falar sobre as suas doutrinas, aí ele vai ser muito importante para a Igreja Católica, tanto que existe aí a corrente agostiniana, né? Inclusive a gente falou sobre aí um cara que é da corrente, que era monge agostiniano, que é Lutero, Martim Lutero, monge agostiniano, né? As ideias de Santo Tomás de Aquino ou de Santo Agostinho vai ser muito levada para o presbiteriano também, para o protestantismo, né? O protestantismo ele vai usar muito as ideias de Agostinho. Então Agostinho ele vai ser importante não só para a Igreja Católica, como para as igrejas protestantes também, porque ele vai dizer que a conversão é importante, né? Existia uma teoria antes de Agostinho aí de que se você já pecou, já foi, já era, né? Existia meio com ideia disso. Mas Agostinho vai dizer que não, que a conversão ela pode salvar, ela pode levar ao reino dos céus, né? Aquele reino tão desejado que para Platão é o mundo inteligível, para Agostinho é o reino dos céus. E a conversão, o que seria a conversão? É aceitar Deus e orar e ter fé, porque a fé nos leva a uma razão verdadeira. Outra coisa importante, falando em razão, ele é conciliador, ele é um cara conciliador. A filosofia medieval vai tentar conciliar fé e razão, né? Então, por que conciliador? Porque ele vai tentar, né, convencer muitos pela razão também, ele vai conciliar fé e razão. Agora, Agostinho ele vai colocar a fé como algo mais importante. Ele vai dizer que a razão sem a fé é uma razão vazia, é uma razão que não te leva a lugar nenhum. É o que ele vai dizer antes de achar a Deus, antes de encontrar a Deus, antes de ter a fé. Eu tinha uma razão, eu estudava, mas era uma razão vazia, que não complementava o meu vazio. Apenas no momento em que eu coloquei a fé e a razão juntas, mas com a fé guiando, eu consegui ter uma fé que me levou a algum lugar, que não a fé ou não a razão vazia, uma razão que me levou ao conhecimento, que me levou até Deus, né? Então para ele essa é a grande importância, conciliar a fé e razão, mas tudo sendo guiado pela fé. A gente vai ver que Santo Tomás de Aquino ele vai usar a fé para provar a existência, ele vai usar a razão para tentar convencer as pessoas da existência de Deus, enquanto que Agostinho ele usa mais a fé para que essa razão não seja vazia. Então ele coloca a fé como algo muito importante. A fé é o caminho para a razão, né? Mas a fé que ilumina essa razão é a teoria da iluminação, né? E lá na frente essa questão essa questão da predestinação também, que vai ser muito falada aí pelas outras doutrinas, né? Outra coisa importante que a gente pode ver aqui é a questão do tempo, que eu já falei, que ele vai dizer que Deus cria o tempo, isso é muito importante. E outra questão importante, a questão do bem e do mal. Lembre que ele fez parte do maniqueísmo, ele estudou o maniqueísmo, e ele não consegue ver o mal como algo natural. Por isso que ele não adentrou o maniqueísmo, ele se afastou desse maniqueísmo. E aí faziam perguntas a ele, ele vai dizer, pô, se Deus criou o mundo num ato de bondade, outra coisa importante, para Agostinho, Deus criou o mundo em um ato de bondade. Para Agostinho, Deus criou o mundo em um ato de bondade, né? Aí vão dizer, sim, se Deus criou o mundo em um ato de bondade, por que existe o mal? Aí Agostinho vai dizer o seguinte, um cara esperto, vai dizer, o mal não existe, o que existe é a falta de Deus. Né? Então Deus não criou o mal, o que existe é a falta de Deus. Porque ele vai falar um pouquinho aí do que os protestantes vão falar lá na frente, do livre-arbítrio. Ele é um dos primeiros caras a falar nesse livre-arbítrio. Porque antes dos 32 anos, ele não fazia parte do mundo de Deus. Né? Então ele vai dizer o seguinte, que a gente tem uma opção.
a opção de querer viver o reino dos céus, se convertendo, acreditando em Deus, rezando, orando, tendo fé, e aí você pode chegar nessa conversão, você pode chegar ao reino dos céus, ou você pode continuar no caminho errado, como ele viveu ali 32 anos nesse caminho. Então ele vai dizer o seguinte, que a conversão pode salvar, mas ele vai dizer o seguinte, que o mal ele não existe. O que existe é a ausência de Deus. Ele vai dizer que é igual ao escuro. O escuro não existe. Existe a ausência de luz. Né? Como ele vai dizer que o frio não existe, o que existe é a ausência de calor. Então ele vai colocar Deus como isso. Deus não criou o mal não existe, existe a ausência de Deus. É perfeito isso, né, gente? É algo assim, é o cara ser de uma inteligência magnânima, é um cara muito importante. Por isso que eu discordo dessa visão de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Não, acho que a Idade Média ela tem suas criações importantes. Agostinho é uma prova disso, né? O próprio Santo Tomás de Aquino também é uma prova de criação na Idade Média, então a gente não pode considerar. Esses são os principais pontos, eu vou colocar um resumozinho para vocês no grupo, certo? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um beijo e um abraço a todos.